Olá a todos. Então, vamos começando. Hoje vamos fazer duas coisas fundamentais. Uma é rever um bocado o conceito da interface semântica pragmática e vamos introduzir o conceito de markedness, o marcado. Por que isso? Porque fecha o círculo. Nós vimos a dimensão do sistema, a dimensão do uso. Agora vamos ver quando o sistema e o uso cruzam-se e vamos ver agora o reflexo que é mais interessante de um ponto de vista da filosofia da mente. Então, como e também a ver com todos os estudos mais modernos, quando são que cruzam a filosofia com a psicologia experimental. Então, vamos ver o conceito de salience e de marcado. Isto é, digamos assim, a última fronteira da filosofia, do ponto de vista da filosofia da linguagem, claramente. Até agora há dúvidas que é assim que podemos resolver algum problema, se houver alguém. Sobre há implicaturas, sobre os atos linguísticos. Talvez depois vamos fazer um exercício. Vos enviei um link para fazer um pequeno exercício sobre o conceito de explicatura, que estávamos a ver na aula passada. Esta vez vamos fazer também. Ok? Então, aqui era a nossa estrutura, onde que nós estamos com um sistema linguístico, Lang, e depois o uso, que é a parola. E aqui, a nossa estrutura, onde que as definições encaixam-se no sistema linguístico, as implicaturas, claramente, na parola, no uso, mas aqui no meio nós estamos com o motivo, os atos linguísticos, e eu diria aqui também as implicaturas convencionais, que são a parte da estrutura linguística e parte do uso da estrutura linguística. Então, agora, nós percebemos como esta linha não é assim direta. O conceito de explicatura complica ainda mais esta visão muito simplicista da linguagem. Nós vimos que era praticamente duas grandes abordagens, uma é a semântica e outra a pragmática. Então, a semântica, que considera o significado independentemente das situações de uso, e a pragmática, o estudo da linguagem em relação como parte de um diálogo, de uma conversa. Então, é a linguagem no uso. E pronto, hoje nós vamos a ver todos os elementos que, onde que a semântica e a pragmática ficam muito perto um do que outro. Então, cruzam-se. Há, em certo sentido, um cruzamento entre a dimensão semântica e a dimensão pragmática. Este é o conceito que é chamado, do ponto de vista das teorias modernas, enrichments ou explicatures, as explicaturas ou enriquecimentos. Então, nós temos, em certo sentido, aqui uma interpretação semântica clássica, que é chamado assim também representação lógica ou forma proposicional. Esta é, em certo sentido, a dimensão da linguística estrutural. E depois nós temos aqui, no padrão clássico, a dimensão do uso, então, da pragmática. Mas assim, claro,
nós temos sempre como a nossa linha, como se houvesse um sistema independente do uso. Quando nós estamos a analisar o discurso, as coisas são muito mais confusas, porque só digamos assim, a dimensão do raciocínio da pragmática entra em todas as diferentes dimensões, seja ao nível da sintaxe, seja a nível da semântica, do uso das palavras, seja a nível da composição da frase, seja a nível do indexo, da referência. Então, a nossa interpretação semântica, a forma proposicional, é sempre relacionada com um processamento pragmático. Este processamento pragmático é chamado enrichment ou explication, dependendo da teoria. Aqui, em certo sentido, quando a nossa interpretação semântica é combinada com um processamento pragmático. Mas agora vamos ver em todo as diferentes dimensões. Nós vimos como a representação semântica é meramente uma estrutura lógica, nós vimos outra vez com uma destruturação do tipo do Chomsky. E nós agora chegamos aqui com a interface pragmática semântica. Então, nós vimos na aula passada como trees, aqui, quando nós plantamos as árvores ou cortamos as árvores, nós estamos a considerar uma dimensão da árvore diferente. Então, aqui onde é que está o nosso sistema linguístico? Quando, na realidade, quando falamos do discurso, nós consideramos o contexto. O árvore aqui está completamente diferente. É diferente plantar uma semente, plantar uma plantinha e cortar o tronco. A mesma coisa da janela. Uma janela partida não é uma janela tapada. Aqui, o jornal, o peso do jornal, um jornal que pesa 5 quilos não é um jornal que é muito interessante. São duas coisas diferentes. Uma, claro, é a estrutura física, o outro conteúdo. Novamente, aqui estamos com a galinha. A galinha que come não é a galinha que nós comemos. São duas coisas diferentes. E o livro interessante não é um livro que foi rejeitado pelo editor. Então, aqui percebem que há na nossa ambiguidade, puramente semântica, que seja uma ambiguidade, que seja uma polissemia semântica, nós escolhemos através do contexto. Nós decidimos quais das diferentes possibilidades vamos optar, apenas considerando o contexto. Aqui não há uma regra sintática, não há uma regra semântica, há o contexto. E aqui nós vimos outra vez, por exemplo, o conceito de plant. Plant pode dizer a árvore, ou plant pode ser a fábrica. É apenas o contexto que pode desambiguar. A mesma coisa ao nível da ambiguidade estrutural ou sintática. Não é apenas ao nível lexical, mas também ao nível sintático. Deixei o livro no bus e deixei o livro que fala do átomo. Então, as duas diferentes interpretações, on é a mesma palavra, é a mesma marca sintática, mas uma significa lugar, o outro significa relativo ao sujeito. Então, mesma coisa com with, ao nível do contexto, como é que nós olhamos para o contexto, determina o significado de with, como um instrumento ou como simplesmente a colocação espacial. E nós vimos também esta.
Hoje vamos ver o conceito que vocês já conhecem, o indexical. Vocês lembram-se um bocado do que é o indexical? Não? Julgo que era uma forma de signo. Aham. Como, Tiago? Agora não me lembro ao certo se era, portanto, não era... Não sei se era o exemplo do fogo e do fumo, ou se era o a seguir. Muito bem. Se tu estás a ver para aí, aqui não podemos dizer mesmo que é um sinal, mas nós podemos dizer que os indexicals têm uma estrutura um bocado particular. E, por exemplo, são aqui... São palavras que têm de ser interpretadas no contexto, não é? Que remetem para o contexto, como aqui ou agora. Exatamente. Então, é como se tivessem de dar algumas pequenas descrições, como aqui, o que é que significa? O lugar onde o falante encontra na altura em quem fala. Que fala. Então, percebem que aqui o lugar onde o falante, então, o lugar não é específico, não está a definir uma coisa específica. Então, nós temos uma ex. Aqui, então, o falante encontra-se na altura em que fala. Aqui nós temos dois aspectos. Uma, que é o falante, nós temos sempre que determinar a ex através a ex do lugar, digamos assim, através do falante e do tempo da fala. Ok? Então, vai estar como das coordenadas, algumas coordenadas. Então, aqui nós podemos dizer assim, é um sítio que nós podemos determinar através do falante e do tempo do falante. A posição do falante e do tempo da fala. Esta é só uma pequena descrição que nos permite de retirar a informação de aqui. Agora, é simplesmente tempo. Então, o tempo do falante. Aí será diferente, será relativo ao interlocutor, etc. Então, os indexicals são alguma, digamos assim, corta-circuito da linguagem, porque nós agora interpretamos apenas através do contexto. Nós vamos ver a próxima vez o problema das descrições definidas, dos nomes próprios, que são também problemas da semântica. Mas agora vamos apenas ver este ponto. Where is the conference being held? It's been held here. Então, exatamente onde? O que é que significa? Onde é que é a conferência? As duas, há uma pessoa em Los Angeles, uma pessoa em Nova York, e a pessoa em Los Angeles pergunta, onde é que é a conferência? A conferência é aqui. Então, aqui, o que é que significa? Quer dizer, como está aí escrito na Universidade de Nova Iorque e não no sítio específico. Por quê? Por que isso? Percebes que é um bocado estranho. Here significa perto do falante. Então, exatamente o sítio do falante, do speaker, em certo sentido. Mas faz sentido dizer que o problema, qual é que é o sítio? Por exemplo, se o Tiago dizer, professor, estou aqui, o que é que o Tiago está a referir neste momento? Que não está a colar num outro sítio. Exatamente. Estou online, por exemplo,
professor, estou aqui. Aqui onde? Em tua casa ou na plataforma que nós estamos a utilizar? Percebes? Aqui, o fato de here, então, dos indexical, depende do contexto que nós estamos a partilhar. Se for muito específico, menos específico, depende do que é relevante ao nível da interpretação. Então, percebes que aqui nós estamos a utilizar outra vez um processamento pragmático de Grice e ver exatamente qual é a informação que é relevante, que a quantidade da informação necessária que nós precisamos. Vamos a ver o segundo exemplo. Este contrato será válido durante 10 semanas a partir de agora. Agora, o que agora significa? Tu estás a ler uma carta. Imagina um contrato que assinaste com a universidade, qualquer contrato, com gás, com a luz. Em princípio, será a partir do momento em que é assinado por ambas partes e acordado entre ambas partes. Exatamente. Mas percebes que agora o now não está a referir o tempo da pessoa que está a ler. Não está a referir nem ao tempo quando que o contrato foi escrito, mas apenas quando foi assinado pelas duas partes. Como estás a dizer, e também com testemunho, quando então está finalizado. Então, percebem como também ao nível da indexical, que já é uma altura, é uma dimensão altamente pragmática da estrutura da língua, também aqui nós precisamos de raciocinar. Nós atrás estamos a ativar um raciocínio e buscar a informação que é necessária, a quantidade de informação necessária dentro deste contexto. E último, the only vote for Felix was his. Então, his, aqui é o mais complexo. Como é que nós podemos interpretar his? Eu penso que aqui a ambiguidade persiste se nós não soubermos quem eram os outros interlocutores nesta conversa, não é? Porque este seu pode estar a referir-se ao Félix ou a alguém com quem este falante está a falar e que votou no Félix. Exatamente assim. Então, his, agora com a falta do contexto, cria-se uma ambiguidade porque não sabemos se é uma his anafórico, então que está a referir a um elemento do texto ou um elemento do contexto. Exatamente esta. Percebem como o contexto aqui é absolutamente necessário, senão a frase, a utterance neste caso, que embora fora contexto, é completamente ambígua. Ótimo, maravilha. E aqui, este é um uso do indexical que é estratégico. Escape from your girlfriend's pointless questions here. Aqui é PSP, a PlayStation portátil. Here, o que significa? Como numa aula anterior, o here não pode ser a plataforma do metro, mas será a PlayStation e também não será, portanto, a publicidade. Exatamente. Então, através da PlayStation. Então, here, através da PlayStation, que refere seja neste lugar onde é que tu estás sentado ou na garagem do metro e também here, através da nossa PlayStation. Ótimo.
E depois nós temos aqui a anáfora. Don't let electricity, don't kill your wife with work, let electricity do it. O que significa it? Kill your wife with work. Exatamente, mas pode, exatamente, electricity pode ser o trabalho ou kill. Então, há uma ambiguidade que é mesmo relativa ao indexical. O indexical aqui não está a referir a alguma coisa fora do contexto, mas dentro do texto. Mas é a mesma coisa. Nós precisamos de ver exatamente o contexto da publicidade, o contexto também da sociedade, para perceber que nós estamos a referir a work e não ao matar. Mas, geralmente, por que nós interpretamos let electricity do it, do the killing? Por quê? Porque é divertido, num certo sentido. Isto deve ter a ver com uma convenção gramatical de que, digamos aqui, o verbo dominante é matar e não trabalhar. Este é exatamente exatamente don't kill, muito bem, porque o focus, em certo sentido, é kill, não é o trabalho, e depois também, se nós tira a eletricidade, deixa as máquinas a fazer isso, já não podia ser. Mas eletricidade, o que leva a eletricidade no contexto americano? Sim, é um jogo aqui entre o eletrodoméstico e a eletrocução. Exatamente. E no contexto, imagina que uma antiga, no contexto americano, a eletrocução era uma temática muito debatida, então a primeira interpretação era mesmo matar a mulher. Aqui nós podemos ver como não chega sempre em mente, quando há uma espécie de ambiguidade, interpretação, sempre alguma coisa primeiramente na cabeça. Nós nunca estamos lá a trabalhar e a pensar cada vez qual é que é a interpretação exata. Nós raciocinamos através de heurísticas, são, digamos assim, habitude. Esta é chamada a salience. Salience é o que fica na superfície da nossa interpretação, do nosso raciocínio. Leva muita pouca energia, é imediata, mas é muito falível. Nós hoje vamos ver um bocado os mecanismos da salience. Depois, o problema aqui da referência. The king is powerful, the president of the United States is getting weaker. Muito bem. O que significa? Nós estamos a ver duas palavras. Como é que vocês podem interpretar as duas palavras? President and king. Quer dizer, em certa medida, tanto as duas podem ser abordadas como apontando para o, digamos assim, o homem mais importante, em certo sentido, de um país, por exemplo. É chamado exatamente, nós podemos apontar para a pessoa, digamos assim, a específica pessoa do king, este aqui, ou quem? Outra possibilidade, qual é que será?
Estamos a pensar noutras denotações de rei, da palavra. E qual é? Nós agora... Uma peça de xadrez. Ok, muito bem. Então, fantástico. Neste caso, tu não estás a identificar uma pessoa. Por exemplo, Luís IV. Ah. Estamos a identificar o rei. Mas o conceito. O conceito, king. Quem leva a função de rei. Qualquer pessoa seja. Então, qualquer pessoa que seja o rei é poderoso. Percebes que, num caso, nós estamos a falar de um uso denotativo. Eu estou a identificar uma coisa. Okay? E aqui, um uso atributivo, chamado de ser. Então, um uso que eu estou a falar apenas do conceito. Então, qualquer pessoa que seja o king. Por exemplo, o rei no xadrez, não estou a dizer este pedacinho aqui. Estou a falar de todos os pedaços que podem ter esta função, esta movimentação, que são definidos pela forma, etc. Mas não este pedacinho. O rei deste xadrez é partido. Então, é porque este pedacinho de madeira ficou partido. Então, é uma atribuição aqui de rei. Estou a considerar a coisa. Ou a coisa, ou o conceito, o atributo. O atributo que, então, o uso de ser. A mesma coisa do presidente dos Estados Unidos. O presidente está a ficar mais fraco. Qual é que são as duas interpretações? Em termos, as interpretações do atributo. Bravo, ótimo. Então será como? Como pode explicar isso? Se estivermos a olhar para esse uso atributivo, podemos pensar que quem é presidente dos Estados Unidos está a ficar com menos poder político, ou, por exemplo, com menos saúde. Não é? Ok, eu uso referencial. Será, por exemplo, que sim, Biden não está bem, exatamente como é que tu disseste. No uso denotativo, nós estamos com menos, esta pessoa não está bem, fica com menos saúde. Então, percebem como aqui nós interpretamos, mesmo como as palavras são utilizadas, seja uso atributivo, seja referencial, apenas considerando o contexto. Isso não há maneira para resolver. Então, é o problema da determinação da referência. Ok? Lembra-se? O uso atributivo e referencial, que são as duas possibilidades. Aqui depois era uma coisa que nós já vimos, mas aí era o problema da referência. Mas vamos ver isto. Who came? B replies, John. Muito bem. Qual é que é o problema aqui? O problema, digamos, vocês, estas duas utterances, estes dois enunciados, são completos ou não? Nenhum deles é. No quem falta especificar alguma coisa. Não é? Aham. Quem veio aqui ou ali, ou o que seja. Muito bem. Fantástico. E falta ligar o John a quem veio. Não é?
que é tal elipse. Foi John que veio aqui. Exatamente. Exatamente. Aqui nós percebemos who came, John. Mas há alguma coisa que falta. Então, percebem que a língua aqui está a omitir algumas coisas, alguma informação. Isso não faz muita confusão, é muito bom. Mas o problema é que existem casos onde é utilizado de uma forma estratégica. Olhem para aqui, 100% natural. Nós estamos a falar da 7-Up. Há toda a informação ou nós precisamos de alguma coisa? E precisamos de saber que esse 100% natural se refere aos ingredientes. Não é? Ok. Agora. Não há processo de fabrico, por exemplo. Os ingredientes da 7-Up. Pode ser assim? Sim, ou então 100% dos ingredientes são naturais. Todos os ingredientes são naturais. Exatamente, 100% dos ingredientes, ok. 100% dos ingredientes são naturais, então. Muito bem. Ok, muito bem. O problema é exatamente que a gente pode pensar 100% da 7-Up é natural. Então, quando nós interpretamos assim, é diferente, porque nós pensamos que seja todo de limão. Aqui há as limões e a gente pensa imediatamente que é puro sumo. Não, é apenas, digamos assim, um dos vários ingredientes é natural. Não há muito menos ingredientes químicos desta. Natural, claro, aqui é também um conceito muito particular, porque o gás que fica dentro do 7-Up, muito natural não é. Dependente o que é exatamente o significado do natural. Então, o problema é, através da elipse, 100% natural, eles podem defender-se de uma forma muito estratégica, porque aqui podem pôr o que eles quiserem e deixam pensar ao consumidor que aqui possa ficar o que o consumidor pensar melhor. Então, este é o uso estratégico da elipse. Nós deixamos a explicatura que seja utilizada numa forma estratégica. Ok. Agora, há outra maneira para explicar que nós utilizamos. A reparar este carro levará algum tempo. Algum tempo é uma tautologia. É claro que leva algum tempo. É necessário. É uma ação, então leva tempo. É assim? Ou vocês utilizam Grice outra vez para recuperar a informação necessária? Quer dizer, em princípio, ao explicitar algo que é óbvio, subentende-se outra coisa, neste sentido que vai demorar bastante tempo e não só algum tempo. Exatamente. Então, se tem uma tautologia, não é informação que precisa, é óbvio. Então, nós temos, agora, estou a desfrutar digamos assim, fazer um flout desta máxima, então vou recuperar a informação que é mais importante, mas ao nível mesmo da estrutura sintática. Então, some não faz sentido.
significa bastante. Ok, muito bem. I've eaten breakfast. Comi pequeno almoço. Claro. Uma vez na tua vida, com certeza fizeste isto, não há nenhum problema. Então, porquê poderia ser informativo? Porque não se vai tomar pequeno almoço nessa altura, que não se quer pequeno almoço. Exatamente. Então, está a referir, por exemplo, a hoje. Não na vida inteira. Então, aqui há uma generalidade, há um conceito geral, some, que não sabemos se é muito, pouco. Isso é, digamos assim, uma forma mais ampla possível. Dentro disto, eu vou escolher o significado exato. Mesma coisa, I've eaten breakfast. Este é o passado mais genérico. Pode ser qualquer altura até hoje. Ok? Qualquer altura. Mas eu vou escolher apenas um ponto. Hoje. Hoje ou há poucas horas. Então, vocês percebem que o contexto determina, especifica, a generalidade. E agora? Aqui é uma pequena, novamente, o uso estratégico do uso da generalidade. Sauce made with real fruit juice. Ok? O que significa? Imagina. Este gelado contém uma sauce, não sei, nem sei, uma jelly, uma marmelada, um doce feito com verdadeiro sumo de fruta. Ok? Qual é que é a vossa interpretação? O produto final não será, quer dizer, natural, nesse sentido. Ok, então podemos dizer que este doce é 100% real fruit juice ou não? Eu diria que a formulação inclina para que responda negativamente a essa pergunta. Exatamente. Num doce, geralmente, quanta composição de sumo de fruta fica? Vocês tomam a fruta e ficam dentro e sai o doce ou fazem alguma coisa? Quer dizer, em princípio, o sumo da fruta será uma das componentes do doce. Fantástico, mesmo assim. Então, uma das componentes será esta. Então, pode ser uma coisa como 10%, ou qualquer coisa. Esta é apenas o contexto, que vos fornece o fato que não é 100%. E aqui, qual é que é a vossa interpretação? Esta bebida é feita com real fruit juice. Alguma coisa falta. Não sabemos exatamente quanta fruta está aqui, mas numa forma de interpretação, digamos assim, mais normal,
como é que é feita esta bebida? Feita com sumo de fruta verdadeiro. Vocês pensam que? Que normalmente não é feita com sumo de fruta verdadeiro. Exatamente. E quanta fruta estará dentro da tua bebida? Pois, isso é que eu não sei, porque só me dizem que é sumo de fruta verdadeiro. Agora não me dizem qual é que é a fruta ou qual é que eu tenho. Exatamente, mas imagina, tu vais num café, posso ter, não sei, um sumo de fruta. Ele responde, sim, eu tenho uma bebida com sumo de fruta verdadeiro, pode ser? Imaginas esta resposta? Tu o que imaginas? Como é que interpretas isso? Tem bebidas naturais. Olha, esta bebida é feita com sumo de fruta natural. Qual é que seria a tua interpretação? Que eles não têm o sumo que eu estou à procura. Tem Ótimo. uma versão que diz, é uma bebida com açúcar, mas que tem sumo de fruta lá, mas não é, Ótimo. mas não é aquilo Isso que eu quis. Exatamente, é ótimo, mas então leva-te uma coisa, por exemplo, a Sprite. A Sprite que leva, sei lá, a Sprite acho que seja o 5%. Não, que leva 5% de verdadeira fruta, sumo de fruta natural. Ficas enganada ou um bocado disturbada ou diz, olha, não é mesmo isso? Pois, porque aqui não é. Tem 5% de sumo de fruta verdadeiro e eu pedi um sumo de fruta. Pode não ser completamente fruta, mas tem o que eu pedi, de certa forma. Exatamente. Quando eles dizem, este é feito com sumo de fruta verdadeiro, sumo de fruta, tu estás na espera, esta informação que eles dão, que então é uma percentagem relevante. Se não seja 100%, pelo menos será mais do 50%. Certo? Se ele eleva a Fanta, tu ficavas enganada. E aqui é o que acontece com Black Forest, que na realidade não é uma percentagem um bocado baixinha, é por isso que foi um caso jurídico, que a gente ficou-se enganada, sentiu-se enganada, porque era todo químico. Então, nós percebemos agora que há diferentes níveis que a pragmática entra da sintaxe, como é que os interpretamos, ao nível da semântica composicional, de interpretação da semântica, generality narrowing, ok? Ao nível desindexical e ao nível da desambiguação. Então, tudo isso leva ao fato que a pragmática, claro, não é apenas a nossa inferência quando nós temos a frase e levamos uma implicatura depois. A nossa utterance, interpretamos e depois levamos a nossa interpretação. A pragmática é sempre, quando nós utilizamos cada frase em uma forma que seja assim, enunciado, então, quando não é apenas uma estrutura abstrata, mas é utilizado num contexto qualquer, aí entra já a pragmática. Seja que nós interpretamos considerando o contexto clássico, o contexto específico ou o contexto zero que nós temos na nossa cabeça. Ok? Agora, eu vos enviei um link. Tem agora o link? Eu tinha só uma questão antes de, se calhar, passarmos para o exercício. Sim. Que era, portanto, ou seja, se eu percebi bem, o ponto que o professor estava a tentar agizar é que nunca existe verdadeiramente digamos assim, um contexto zero de linguagem desassociada de pragmática, correto? Ou seja, Sim, mesmo a nível sintático e semântico,
existe logo uma componente pragmática para aferir, digamos assim, os vários sentidos daquilo que está a ser proposto, a nível, se calhar mesmo literal. Exatamente. Ok. Sim. Quer dizer, a minha questão é se não pode haver um nível mais, digamos assim, ainda mais anterior de infiltração pragmática na linguagem, que é na própria formação dos conceitos. Não sei agora em específico como ou em que medida, mas quer dizer, se calhar basta um exemplo para pelo menos tornar a coisa minimamente plausível, que é se verifica como se verificou na primeira aula, de que os conceitos são algo arbitrário e convencional, que há uma relação anterior, ou pelo menos diferente que linguística com as coisas, e que essa se vem juntar ou acrescentar a linguagem. E, portanto, quase que parece que há uma pragmática, digamos assim, a sediar e a basear a linguagem. Isto é mesmo assim. E eu queria tentar Isso perceber isso melhor. Exato. Aqui existe... tu estás a dizer, então, se a pragmática entra em todo lado, na nossa, e se a semântica, digamos assim, é uma abstração do uso, então, como é que esta semântica nasce? Esta é uma resposta que é exatamente o ponto do imenso conflito entre os nominalistas e os realistas, que existe desde sempre, não é apenas Aristóteles e Platão, depois Avicenna e Averroes, e depois Abelardo, Occam, etc., e Roscellino. Nós temos o conceito dos realistas, que pensam que existem os conceitos anteriormente. Então, existe uma forma, como se fosse uma forma platônica dos conceitos. Esta era Roscellino, por exemplo, era um filósofo muito famoso, mas influenciou muito a filosofia medieval até. É uma ideia platônica, porque deixam aos conceitos uma realidade exterior. Os nominalistas começam a partir com Abelardo. Abelardo era o discípulo de Roscellino. Então, o discípulo do realista começou a tradição do nominalismo. Então, a tradição é exatamente oposta. E depois há vários filósofos, que o mais importante é Guglielmo de Occam, mas Buridano e muitos outros que, digamos assim, nós somos apenas o último ponto da imensa tradição dos nominalistas. O nominalista diz, nós temos apenas os nomes. Os nomes são coisas arbitrárias que nós damos à realidade. É claro, quando a realidade muda ou nós precisamos de descrever melhor a realidade, nós vamos a criar um novo nome para isso. Então, aqui percebes que existem para os nominalistas apenas os indivíduos. Eles tiram, até o ponto de Buridano e Occam, tiram o conceito. O conceito já não existe. Nós agora estamos numa forma de conciliação entre o realismo e o nominalismo. Nós admitimos os conceitos, então uma forma intermédia, digamos assim, que tem uma semelhança com os indivíduos, tem características abstratas. Agora, como é que se formam estes conceitos? Isso depende muito das várias teorias. Existe a teoria dos protótipos, da Roche, que diz que nós não temos conceitos. Nós temos imagens prototípicas. Por exemplo, o pássaro. Qual é que é a nossa imagem do pássaro? A nossa imagem do pássaro é uma coisa assim, talvez. Não é o pinguino. Então, nós não temos um conceito abstrato. Nós temos um protótipo, a imagem que é mais semelhante a todos os indivíduos que nós olhamos. Esta, para nós, é o pássaro. O cão. O cão não é um animal gigantesco, como é ancaues. Não é um lobo, que é o cão-lobo muito semelhante. Nem é um chihuahua, que é mais semelhante a um rato ou um gato do que um cão. Nós temos uma imagem de um
no específico caso. Esta é as teorias dos protótipos de Roche. É muito influente esta teoria ao nível da formação dos conceitos. É das teorias mais importantes. Claro, não há muita investigação mesmo como sobre a criação de o que exatamente são estes conceitos. Esse é o problema. De um ponto de vista semântico, nós podemos justificar que existe um núcleo a um nível do uso, nós temos todos os enunciados e encontramos uma regularidade. Mas ao nível da cabeça, aí estamos no confine entre a psicologia, a teoria e a filosofia da mente e a filosofia da linguagem. E é uma dimensão muito fascinante, mas também muito complexa e pouco estudada. Agora nós temos esta teoria como a fundamental, mas, claro, depende de como o conflito entre nominalismo e realismo evolve também na nossa cultura filosófica. Nós iremos ver um aspecto da, digamos assim, teoria entre a linguagem e a mente, mas é apenas um ponto, porque senão levaria um curso apenas para isso. Mais ou menos, consegui responder a tua pergunta, Tiago? Sim, professor. Obrigado. Então, vamos tentar de fazer alguns pequenos exercícios, porque é divertido, mas vocês têm o link, e no link, agora eu vou compartilhar o ecrã. Ok. Vocês têm algumas imagens no Bicycles e vocês respondem O aqui. link requer uma autorização para entrar, pelo menos. A sério? Opa, o que é que está a acontecer? Senão podemos fazer isso juntos. Não? Era mais divertido que cada um fizesse, mas vou ver. Envia. Ok, aqui pede o link. É uma pena. Nós podemos fazer juntos, assim que conseguem ver o que é a imagem. Sim. Ótimo. Então, no Bicycles, qual é que será a nossa resposta? Qual é que é um enrichment? Nós temos que reconstruir o que está no dito e que é a dimensão pragmática destes enunciados. Há uma proibição de bicicletas num certo... Não sei se é isso que se pretende. Aham. Ok, muito bem. Então, nós temos are allowed. Muito bem. É tudo? Também, talvez, pessoa, não sei, poderíamos pôr no bicycles entre parênteses here, porque Exatamente. naquele espaço não queremos aqui a bicicleta. Ótimo. Bicycles. Muito bem. Então, toda a tipologia de bicicleta e qualquer uso da bicicleta, certo? No princípio Sim. será montado na bicicleta, correto? Aham. Exatamente. Talvez será isso, sim. Muito bem. E aqui vocês percebem que existe uma fortíssima elipse. Então, tudo isso é a nossa explicatura. Por exemplo, se eu vos dar, encontra como exercício, encontram as explicaturas, vocês fazem um trabalhinho assim. No riding bicycles is allowed here, neste lugar. E trata-se aqui da elipse, do fato que vou pôr o material que foi escondido. Ok? E aqui, no vehicles allowed in the park. É completo ou incompleto?
dizer, parece mais completo até do que o que é execuível. Por exemplo, um carrinho de bebê, não há intenção de o excluir, por exemplo. Fantástico. Então, podemos pôr aqui motor vehicles. Acha bem? Então, esta, como é que se chama? Isto é difícil, não é? Isto é... Suponho um cortador de relva tem de estar autorizado. Não é? Um cortador de relva motorizado, ou um trator para os trabalhos do parque. Sim, exato, é exatamente, é ótimo. Então, podemos pôr aqui unauthorized, talvez. No, motor unauthorized vehicles allowed in the park. Pode ser? Porque exatamente, um trator da erva, ou, por exemplo, as pessoas que cortam as árvores com o serrote, com os serrotes mecânicos, os serrotes, como é que se chama? Chainsaw, motosserrote, claro, está a utilizar algum veículo para cortar as árvores, trator, claro, deve ser permitido. A ambulância. Que é a ambulância? Uma pessoa morre, está a doer, fica mesmo no chão. A ambulância não pode entrar, certo? Ou nós temos que encontrar alguma coisa. Non-emergency vehicles? Exatamente. Então, será alguma coisa como a recreational, talvez, podemos pôr, ou non-emergency também, ótimo. Então, fica assim, os bombeiros, a ambulância, tudo pode entrar. Muito bem, agora falta uma coisa que é um bocadinho na escondida, the park. Esta, primeiramente, vehicles, percebem que é um conceito muito geral. Nós estamos agora a especificar. Então, é um narrowing, ok? Nós estamos a especificar um conceito geral. É a primeira explicatura. Agora, the park, é claro ou não? Quer dizer, parque tem um sentido, quer dizer, pode ser dobrado ao ponto de designar qualquer relevado, portanto convinha defini-lo minimamente. Exatamente. Vamos ver, a primeira distinção é referencial atributivo. Sim, diz. Uma questão que este é mesmo de contexto, parece. Sim. Se esta placa estiver à entrada de um parque cercado, morado ou de alguma maneira cercado, aí parece-me inequívoco, não é? Já se estiver num parque, por exemplo, em que não se percebe uma descontinuidade entre um parque de estacionamento e o relevado, aí sim, como o Tiago estava a dizer, não é? Mas aí acho que inferiríamos claramente do contexto. Sim, ótimo, mas nós fazemos dois trabalhos aqui de pragmáticos. O primeiro é exatamente o que tu estavas a dizer. Nós estamos sempre a aqui determinar que o uso do the park é referencial, porque nós estamos a falar do conceito do parque. Estamos a falar de um parque específico, não que em geral os veículos não são permitidos. Como estava a dizer tu, se fosse uma parque de estacionamento, será ou um parque nacional americano, onde que os veículos têm que entrar,
Então, já seria um bocado problemático. Então, o primeiro é que o nosso uso é referencial. E o segundo é qual é que é exatamente o parque. Então, este parque, o parque que é definido através de uma estrutura, de uma cerca, de uma fechadura, de alguma coisa, ou o parque que é, em certo sentido, definido na mapa. Então, é this park as defined, blá, 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 blá. Exatamente esta. Então, nós estamos aqui a especificar o indexical. O indexical é the. Percebem como the park é uma forma de indexical, é uma descrição definida, mas está sempre a apontar para um aspecto da realidade. Ok? Muito, muito bem, fantástico. Ok. World's best in-flight entertainment in every class. Aqui. O que acha? Aqui eu pus 2 vezes. Quer dizer, eu acho que é necessário levar, digamos assim, a noção de entertainment e possivelmente de classe. Ok, muito, 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 muito bem. Fantástico. Maravilhoso. Então, tu estás a fazer uma narrowing. Entertainment significa o quê? Exatamente. O cinema? Significa um amusement park? O que é que exatamente é? Então, aqui pode ser droga, é isto? Não. É entertainment no sentido flight entertainment. Então, no sentido de, por exemplo, video entertainment, geralmente. Muito bem. Class, é claro, não é social class, mas será flight class. Muito bem. Falta alguma coisa? Ou a frase é completa? O que está a acontecer? A frase é completa? Quer dizer, pressupõe-se que tem a ver com a Emirates e não com outra coisa também. Se calhar isso não Exatamente. Emirates? O que é? Emirates world's best in-flight entertainment in every class? Ou Emirates faz alguma coisa? providencia esse entretenimento, não é esse entretenimento. Maravilha. Exatamente. Claramente. Providencias e de graça? Aqui, não sabemos. Então, tens que pagar mais para ter esta in-flight entertainment. Aqui não dizem. Percebem como o uso da explicatura? Aqui nós estamos eles omitem um aspecto da informação essencial, mas nós interpretamos como, normalmente, no bilhete. Mas o uso da explicatura aqui é muito estratégico, porque nós estamos a interpretar numa forma de default, normalmente, que se não dizem que nós temos que pagar, significa que está incluído. Ótimo. Isso, claro, não é. Então, vocês podem ver como a elipsis e como a interface pragmática semântica é utilizada também para manipular ou para não dizer tudo. Muito bem. Never drink and drive. Agora, esta é mais divertida.
aqui é um problema de âmbito da negação. Ah, maravilha! Qual é que seria o âmbito da negação? Se a negação se aplica ao não beber e conduzir, significa que não se pode beber nem conduzir. Se não se aplica ao conduzir, pode-se beber e não conduzir, ou então Maravilha! não beber e conduzir. Fantástico. Então, tu estás, em certo sentido, a dizer aqui existe uma ambiguidade de um ponto de vista estrutural, sintático. Não sabemos se never drink and drive, duas coisas, fazer as duas coisas, ou never drink and never drive. Ok, never drink, não podes beber nunca e conduzir. Tu podes conduzir, mas nunca podes beber, ok? Ou nunca beber e conduzir ao mesmo tempo, certo? Então, esta é a ambiguidade mesmo sintática da negação, do âmbito chamado scope da negação. Muito bem, maravilhoso. Agora, há outra pequena pergunta. É tudo? Nós dizemos que então a interpretação melhor será nunca beber e conduzir. Desculpa, pode pôr mais para baixo o slide, que eu estou a ver. Desculpa. Assim, a mais para baixo? Sim. Um pouco mais, assim, sim. Desculpa. E, assim? Sim. Então podemos fazer assim. And it's also never drink alcohol and drive, not never drink water or juice. Exactly. Muito, very nice. Never drink alcohol, very nice. And drive, very nice. So, neste caso, será também drink, é geral, é uma elipse, porque a elipse, geralmente, no contexto, nós podemos pôr, nos vários contextos, água, bebe muito durante o dia. Então, estou a incentivar todas as pessoas a beber álcool? Não. Estou a dizer que tem que hidratar-se, mas nunca bebe e conduza, então é álcool. Muito bem. E agora nós temos o and. Eu nunca vi uma pessoa que estava a conduzir e a beber no mesmo tempo. Nunca. Graças a Deus. Então, and tem um significado. Drink before. Exatamente. Exatamente. Então, fantástico. E aqui nós estamos na ordem, no Grice, que nos diz que esta é uma máxima da ordem. Então, nós interpretamos considerando os eventos estereotípicos. E drive. Drive, claro, para nós, drive é drive. Então, um menino também conduz um carrinho de bebê, um carrinho dos meninos, aqueles com os pedais. Então, o menino não pode beber e conduzir. Drive what? Motorized vehicle? Yeah. Exatamente. Mas vocês podem conduzir como vocês quiserem, onde vocês quiserem. Imagina, eu estou completamente bêbado, mas eu tenho uma vila, uma moradia muito grande, como um parque. Mas agora está uma tempestade, bebi 2 copos, eu tenho que levar o carro dentro da garagem, senão fica todo destruído.
Posso ou não posso? Imagina, aqui a minha moradia, aqui está todo fechado. Pensem, imaginem que eu vivo numa quinta, o meu carro está aqui, a garagem está aqui. Mas eu bebi 2 copos. Posso fazer esta passagem aqui ou não? O que é que está a dizer? Drive where? Onde? On the road. Exatamente. Então, vocês percebem quantas coisas ficam todas implícitas. Tudo isso nunca foi dito. Então, aqui há toda uma elipse, uma especificação do significado do drink, uma desambiguação do never e uma especificação do significado do and. Aqui há uma quantidade de explicaturas imensa. Ok? Aqui. Chicken so fresh that is still crossing the road. Eu não percebo muito bem a publicidade, mas quase parece que se está a fazer. Quer dizer, que se está a apontar como um momento de um roadkill, não sei, o facto de a galinha ser fresca. Exatamente. Muito bem. Então, a galinha, claramente não vendem galinhas. Não vendem galinhas vivas, porque senão não podem ser frescas. Então, o que é que falta aqui? Chicken pode ser o animal ou pode ser a carne. Então, aqui, o que é que será? Em princípio será a carne. Exatamente. So fresh, mas aqui está a contradizer. Percebem que utilizam 2 explicaturas. Aqui, chicken pode ser especificado no sentido, digamos, a polissemia do chicken. Chicken tem 2 significados, a carne ou o animal. Mas crossing, aqui o fresh e o crossing está a referir às 2 significados diferentes. Então, está a criar um efeito de confusão. Muito bem. The road, aqui é um bocado complicado, porque qual é que é a rua? Qual é a rua? Quer dizer, parece não ser específico, parece ser um sentido metafórico. Aham. Ok. Exatamente. Muito bem, fantástico. Exatamente. É um sentido que não é referencial, é denotativo N e também metafórico. Estou a tirar uma especificação da estrada diferente. Muito, muito, muito bem. Fantástico. E o último. Eat more chicken.
Pressupõe-se para salvar vacas. Uma vez. Exatamente. And more chicken, então, nós é elíptico. Muito, muito bem. Depois, a primeira coisa é porque o more, aqui nós precisamos o completamento da frase. Depois, falta também it. Quem? A quem está a falar? Em princípio, o sujeito que vê publicidade. Exatamente. You. You. Eat more chicken, claro. No sentido, vamos especificar. Meat. Muito bem. Então, aqui também uma frase muito simples. Leva muitas explicaturas. Fantástico. Isso era apenas um pequeno exercício. Eu vou pôr uma destas também no texto, muito simples, para vocês simplesmente ver como a nossa estrutura da representação semântica é mesmo caracterizada pelo processamento pragmático. Muito, muito, muito bem. Fantástico. Agora, eu vou... vamos fazer agora uma última pequeno elemento, que é o conceito hoje do markedness. Vocês perceberam agora o conceito das explicaturas? Eu acho que vocês já têm esta sensibilidade. Eu não preciso uma absoluta perfeição. Mas conceitos gerais, qual é que são os mecanismos? Qual é que é a desambiguação? Se é a especificação? Se é encontrar um lexical, então a referência? Se for a elipse? Como é que intervém um bocado o mecanismo da explicatura? Agora, um pequeno elemento. Encontra aqui o insulto. Há uma forma de insultar a outra pessoa. Vocês encontram onde é que está? Ao polícia, qual é que é o teu nome? Menino. Dr. Poisson. Sou um doutor. Qual é que é o teu primeiro nome, menino? Alvin. Ok? Este é um exemplo, é um grande exemplo de insulto, de gravíssimo. Por quê? Terá a ver com o uso de rapaz, de boy, pode ser inadequado à situação. Ótimo. Muito, muito bem. É apenas isso? Ou existem outras coisas? Qual é que é? Imaginem. Onde é que vocês podem imaginar esta conversa? Entre quem? É uma conversa real, infelizmente, que aconteceu. Quer dizer, em princípio, há um sujeito que está a ser interrogado, digamos assim, pela polícia. Eu diria que essa é a situação, não sei. Ok. Há outras pessoas? Outras ideias? Claro. Mas imaginem. Aqui nós estamos a falar de um doutor. Como é que é a relação entre o polícia e o doutor? Neste caso, há uma relação de superioridade do polícia. Ótimo. Da autoridade. Exato.
Isto vou adicionar um ponto. Foi nos Estados Unidos, um bocado de tempo atrás, muitos anos atrás. Há aqui uma questão racial também. Exato. Exatamente. Porquê? Onde é que encontras a questão racial? Não, sabendo isso, quer dizer, sim, consigo ler aí a situação de ser um polícia branco e um médico negro. Exatamente. Mas agora vocês percebem como existe a linguagem aqui, não existe nada de racista. Então, não existe nada. Mas porquê é racista? Porque há uma intenção de apoucamento, Ok. de exigir, quer dizer, de forçar a infantilização da própria pessoa. Por um lado, ao chamar rapaz, presumivelmente não é, e depois ao Exato. exigir um tratamento pelo primeiro nome. Ok. Então, exatamente isto. Como é? Imaginem uma situação entre um polícia branco e um doutor branco. Qual é que será o uso da linguagem? Como é que será? Isto não é uma parvoíce, é uma questão profundíssima da linguagem, que levou anos e anos e teorias. Como é? Ficar-se-ia pelas duas primeiras, pela primeira pergunta e pela primeira resposta. Ok. E o boy se calhar não estaria lá, mas pronto, podemos dar o Exatamente. alto que era uma linguagem ligeira e que o polícia era... Ok, mas geralmente, imagina, aqui um polícia encontra uma pessoa adulta, como é que diz? Qual é que é teu nome? Talvez diria, qual é que é seu nome? Talvez não vá dizer rapaz. Então, mas aqui, normalmente rapaz não é utilizado. É já uma coisa estranha. Dr. Poisson, I'm a physician. What's your first name, boy? Então, aqui, existiria esta conversa? Existiria esta pergunta, se fosse branco? Eu julgo que poderia acontecer caso a intenção do polícia fosse descobrir o primeiro nome da pessoa e, portanto, aí seria independentemente da cor. Exatamente. Tivesses a preencher um questionário, um formulário. Ótimo, exatamente. Mas na rua, ou simplesmente ele, neste caso, não está a dizer e and your first name. Talvez. Porque aqui é alguma coisa que falta. Falta o fato do and. Porque aqui está a fazer uma coisa muito específica. Nós temos uma maneira de utilizar a linguagem que é chamada não marcada. Normalmente nós, qual é que é o seu nome? Ok? Vocês, por exemplo, imaginem, eu sou uma docente angolano e vocês perguntam qual é que é o teu nome, menino? Percebem que há aqui alguma coisa que não funciona. Depois eu digo, sou o doutor Macanho, sou professor. Qual é que é o teu primeiro nome, menino? Vocês? Então, Fabrício. Ok, Fabrício. Agora percebem que eu estou a utilizar a linguagem numa forma normal ou não normal?
Neste caso, toda esta conversa, imaginem que é simplesmente porque ele está a utilizar uma forma da linguagem, uma uso da linguagem que é chamado marcado. Eu estou a adicionar ou tirar algumas coisas pequeninas. Aqui eu estou a pôr boy. Eu não vou dizer boy a uma pessoa na rua. Sobretudo porque aqui nós estamos em frente de uma pessoa adulta. E aqui falta o E. E há o boy a mais. Este é um uso marcado. Eu estou voluntariamente a adicionar alguma coisa e a tirar algo. Então, ele está a dizer, tu, que não podes ser como mim, qual é que é o teu nome? Dr. Poussin, I'm a physician? Não era esta a pergunta. Então, o fato de faltar aqui o and significa que não percebeste. Tu não tens direito a um apelido. Tu tens apenas direito ao primeiro nome. Era um nome para as pessoas que não são brancas, significa first name. Percebido? Então, isso foi considerado como uma conversa habitual, um exemplo da conversa racista, mas brutal. Porque era mesmo no uso marcado da linguagem. Não havia nada de racista, não há um insulto. É mesmo o uso marcado. Então, vocês percebem como existe um uso não marcado, como é, hoje em dia nós falamos, encontram uma polícia, qual é que é o seu nome? Meu nome é Fabrício Macarno. Ok, tudo bem. Qual é que é o seu nome? Menino. Menino? Ok, olha, não sou um menino. Por que está a chamar-me menino? Porque está quase numa forma ou agressiva, ou, se for na Itália, é para calmar-me, para dizer, ok, tu estás um bocado agitado, vamos a tratar uma conversa simpática. Mas aqui estou a marcar alguma coisa, vou inserir alguma coisa que não era necessária, mas assim que a mensagem muda. Todo o que nós fizemos até agora como Grice é baseado sobre o fato que sempre nós consideramos um uso da linguagem normal. Quando nós vamos a criar uma linguagem chamada marcada, agora existe um desequilíbrio e nós temos que interpretar este desequilíbrio. E este é um dos mecanismos linguísticos que são, seja a nível semântico, seja a nível pragmático. Imagina que a vossa mãe, a vossa namorada, a vossa mulher, vocês estão numa conversa e a vossa mãe, mulher, namorada, etc., diz, poderias levar o lixo fora? Isso será uma linguagem marcada. Não marcada, uma coisa normal. A mensagem é, por favor, leva o lixo fora. Mas poderia dizer, olha, o lixo tem que sair. Agora, ela está a dizer alguma coisa diferente. Não é apenas perguntar de levar o lixo fora. É fazer algo mais. É dizer, olha, agora tu não fizeste alguma coisa e tens que fazer. E esta coisa é levar o lixo fora. E se fosse, olha, querido amor, poderias levar o lixo fora. Percebem que está a marcar a dimensão do favor. Então, estou a enfatizar o fato que não era uma minha obrigação, mas era dela. E se dizer, o senhor Fabrício Macanho pode levar o lixo fora, agora percebem que aqui estamos numa situação delicada, porque está a chamar como primeiro nome apelido, significa que está zangada, está a marcar o aspecto da distância social. Então, agora estamos a dizer as coisas sérias. Vocês, quando fazem uma pergunta, geralmente é professor, ou desculpa, mas imagina que uma pessoa, olha, responde a isso, responde um bocado a isso, ou amigo, responde a isso. Vocês estão quase a insultar-me e dizer, olha, agora sou eu a ver se o professor sabe alguma coisa. Vocês estão a marcar
com uma informação diferente ou ligeiramente modificada, o que é chamado, o que é a sequência não marcada, a sequência que nós estamos habituados a receber neste contexto. A diferença entre o marcado e não marcado é o que faz derivar as mensagens implícitas. Ok? Então, este é o pequeno mecanismo que é o conceito que nós vimos desde a primeira aula. Então, o aspecto que os signos são prototípicos. Quando vocês falam da árvore, qual é que é a árvore que vocês pensam? Geralmente é uma coisa assim. Uma árvore não será, por exemplo, o pando que é o maior organismo vivente na Terra. O pando é uma espécie de, não sei, cogumelo gigantesco, que é uma árvore, que então tem raízes em todos os lados, durante não sei quantos centenas de quilómetros, e há plantinhas que saem. Esta não é uma planta prototípica, a planta para vós é esta. Então, o protótipo da planta é o que é um nome não marcado. O resto tem que ser signalado. Tudo o que fica fora do protótipo tem que ser um bocado marcado. Por exemplo, dizer ontem foi no aquário, no Oceanário de Lisboa, e vi um pássaro lindíssimo, vocês não pensam no pinguino, mas pensem no pássaro prototípico. Então não faz muito sentido. Então vocês têm que marcar o fato que este é um pássaro diferente, é um pássaro não prototípico. Então, Lyons é o maior semanticista, filósofo da linguagem, do aspecto semântico, do século passado. Então, ele levantou o ponto que toda a linguagem é um jogo entre o marcado e o não marcado. Então, nós, exatamente o que falei antes, nós temos uso estereotípico e um conceito estereotípico. Então, nós temos sempre uma associação entre um uso da linguagem estereotípico e um conceito estereotípico. O que nós percebemos como normal. Mas quando nós queremos dizer alguma coisa diferente ou mais, nós temos que signalar isso. Esta forma de signalar a não normalidade da nossa mensagem é o marked. Ok? O marcado. É um bocado como dizer, olha, agora vou dizer-te alguma coisa mais. Descobre. É um jogo. Por exemplo, eu, professor, não li o livro. Muito bem. Tu não leste o livro. Professor, este livro não tenho lido. O que é que você está a dizer? É a mesma coisa ou é uma coisa diferente? O que é que acham? Ou não li este livro. O que é que significa? O que é que digo mais? Quando eu vou aqui modificar a estrutura sintática ou aqui enfatizar um aspecto. Ou aqui estou a utilizar uma construção passiva. É a mesma coisa ou, na mesma situação, o falante quer dizer coisas diferentes? O que é que acham? Talvez queira dizer que não leu com atenção. Ahá, maravilha. Muito, muito bem. E o último, ok, como é que interpretam o último?
É um livro que já foi lido por outras pessoas e quase toda a Exatamente. frase inclina para essa ideia. Ótimo, ótimo. E a segunda? Já se leu outros livros, mas que não aquele. Sim, I've not read this book. O primeiro é exatamente a tua interpretação. O segundo, estou a enfatizar que eu fiz outras coisas com este livro. I haven't read this book. Ou estudei este livro. Então, como dizer, olha, não é apenas ler. Ou comprei este livro, mas não li este livro. Mas tenho. Percebem que aqui vocês apenas modificando uma coisa mínima, a estrutura sintática, ou aqui da ênfase, já passa uma mensagem muito diferente. E aqui é utilizado muito um protótipo, a um nível conceitual, sobre o conceito de bitch. Qual é que é exatamente o primeiro conceito que chega na vossa cabeça? Bitch significa mulher desagradável ou gata. Qual é que é o primeiro significado? O que se torna mais saliente é o de insulto. Okay. Exatamente. É mesmo assim. Percebem como a bitch tem um uso prototípico e bitch como insulto é prototipical. Mas aqui joga no aspecto da saliência. Na nossa cabeça, nós temos, claro, a complexidade do uso de bitch, mas nós temos um uso que é o mais frequente. Então, é saliente. Este é o uso, digamos assim, não marcado. Se eu vou tirar a gata, nunca poderíamos interpretar que é uma gata. Nós pensávamos que, então, é uma pessoa, é uma mulher desagradável que não tem todo este dinheiro. Mas nunca podíamos pensar ao gato. Nós precisamos agora de indicar que nós estamos a falar do significado não saliente. Então, nós temos que marcar a nossa excepcionalidade linguística. Percebem como agora nós temos o marcado, que é o inusual, uma coisa diferente, e nós temos o não marcado, que é habitual, é o prototípico, e também o saliente. O que é sempre o primeiro na nossa cabeça? One night stand é a mesma coisa. E aqui, o que significa one night stand? Em inglês, é uma aventura de uma noite. É uma frase que já leva um bocado todo o contexto consigo. Então, está a brincar e contradizer o nosso uso saliente. Então, devem encontrar uma contradição, porque senão devem marcar uma forma muito forte, porque senão o significado saliente, não marcado, prototípico, é completamente diferente. Muito bem. Então, vamos agora a concluir, depois vamos ver na próxima sala de aula. É apenas que toda língua tem um sistema semântico e pragmático para assinalar a diferença. Nós temos o semântico não marcado, the cat. Eu não quero dizer nada mais, mas quando quero dizer que é um gato que está muito longe de mim, eu utilizo that. Quando quero indicar que alguma coisa está perto de mim, eu indico com this. Senão, eu vou indicar o gato, que pode ser em qualquer lugar. Ok? Depois, este é um aluno italiano. Este é um Guido.
Guido é uma forma para dizer italiano, mas eu vou indicar que é uma pessoa que é uma forma de julgamento, é uma pessoa desagradável, é um italiano desagradável. Então, estou a marcar com desprezo que é o fato que é italiano. Esta é a definição do Urban Dictionary sobre o que é o Guido. Então, o protótipo é diferente. O estereótipo não é uma pessoa que chega da Itália, então, normal, com todas as características dos italianos. É o italiano desagradável. Então, estou a marcar alguma coisa mais. How was the party? Como é que foi a festa? Ok, era boa? Era ok. São sinónimos? Ou não? Em princípio, ok será pior do que foi boa. Exatamente, mas parece que seja a mesma coisa, é um nível semântico, não é? É a mesma coisa. All right, pensa. It was all right. É a mesma coisa, mas como está, como é que é a tua vida? It's all right. Muito bem, então significa que é fantástico, tudo bem. Mas aqui, o significado parece diferente. Por quê? Porque nós temos um uso não marcado, que foi divertida, foi boa, mas depois temos um uso marcado. E não é usual dizer ok de uma festa. Percebem que é simplesmente o fato que é inusual significa que é apenas ok. Então estou a dizer alguma coisa mais. E, num certo sentido, a vossa expectativa é dizer que a festa se distinguiu por algumas coisas. Então é dizer muito boa, ótima, fantástica. Eu uso do ok, que não é habitual. Então, o simples fato que não é habitual utilizar ok para uma festa, estou a dizer que o resto não aplica-se. Então, tudo aqui que nós estudamos até agora não faz sentido sem perceber o fato que nós temos maneiras habituais de dizer as coisas e maneiras não habituais. E o fato de não ser habitual que alimenta todo o mecanismo das implicaturas e todo o mecanismo do significado implícito. Ok? Agora, vamos deixar aqui, depois vamos rever tudo na próxima sala de aula, porque senão é demasiada coisa. Mas percebem os pontos fundamentais. De um lado, hoje nós vimos o conceito da implicatura, como a pragmática entra dentro da nossa normal conversa, mesmo na apresentação semântica. E depois, nós vimos também a dimensão do uso, que mesmo o nosso uso tem um uso normal, não marcado, e um uso marcado. Esta diferença leva às implicaturas, ok? Leva o significado implícito. Está bom assim? Ok? Obrigado, professor. Um bom De feriado. nada. Ok, bom feriado. Obrigado a Até todos. quarta. Até quarta. Tchau, tchau.